Fala galera, beleza? Mais um IPcast para vocês, tá? Hoje mais especial do que nunca. Trouxe aí meus amigos de trabalho, meus amigos de vida, a galera que tá comigo aí na batalha, nessa correria, nessa vida louca aí de personal trainer, da nossa profissão querida de educação física, tá? A gente vai aqui trazer para vocês muitas perguntas, resenhas, claro, né? Tem que ter nossa resenha. Mas, de antemão, eu vou deixar cada um falar, né, para vocês o nome, a especialidade deles, o que eles querem trazer aí para a nossa profissão de educação física, para agregar aí nessa nossa luta, nesse nosso contexto aí de saúde para a sociedade. Então, eu trouxe aqui meu amigo, o Titon. Titon, fique à vontade, fale para a galera. Meu nome é Titon Queiroz, profissional de educação física, né? Atuo mais na área de personal trainer. E, infelizmente, né, tenho que conviver com esses meus amigos maravilhosos. Não, sem brincadeira. Mas, falando sério agora, tenho uma especialização em Parkinson, certo? E essa especialização é uma coisa muito Difícil, interessante, né? Por conta de algumas coisas que a gente vai colocar aqui no podcast. Sobre a relação aluno-professor, certo? E hoje em dia a gente trabalha lá no CT, traz atendimento lá no CT, e é basicamente isso, né? E meu amigo aqui, Thiago Paz, Black Belt. Tamo junto. Thiagão, fala pra galera aí. Meu nome é Thiago Paz, né? Sou personal aí há mais de 20 anos, né? Me formei, sou da primeira turma da UES. Como o Titon falou, né? A gente vem aqui para agregar, tem a resenha, tem tudo, mas aqui a amizade e o conhecimento sempre é compartilhado, né? Então, acredito que a nossa profissão tem muito a evoluir, já tem evoluído muito, e a gente procura aqui cada vez mais somar e trazer experiência de vida, né? Dicas, e é o que a gente vai estar trazendo aqui para a galera que está assistindo aí. É isso aí, meu amigo aqui também, João Vitor, JV. Longas datas também aí, treinei muito com o João Vitor aí na arte marcial e hoje a gente se encontra aí no Nas dia corridas. Não, nas corridas não. Corrida não, musculação. Mas antes a gente treinou Muay Thai junto, treinou Jiu-Jitsu junto, a gente fez muita coisa junto. João Vitor, fala pra galera aí a tua experiência dentro da educação física, o que é que tu tá almejando aí, teus clientes, tá? Fala um pouco da tua história aí pra galera. Aquela câmera dele. Bom, meu nome é João Vitor, né? Todo mundo me conhece por JV, desde da época das lutas. Estou aí desde meus 15 anos no alto rendimento, no MMA, no Muay Thai. Me formei em educação física, né? Eu sempre fui apaixonado pelo esporte e trago a minha experiência como atleta, passo para os meus alunos. Hoje eu atendo no CT, né? na Green Life, na Green Life da Aldeota. E agora eu migrei um pouco para a parte da corrida, né? Como sempre corri. E aí estou acompanhando alguns atletas e ajudando a performar nas provas, certo? E é um prazer estar com vocês aqui, grandes profissionais. A gente vai desvendar aí algumas coisas, conversar aí, debater algumas polêmicas do mercado atual da educação física. E é exatamente isso. E o que eu pergunto para todo mundo a educação física, a gente basicamente não escolhe a profissão de educação física, né? Eu costumo dizer que ela é que escolhe a gente, porque a gente já é apaixonado pelo esporte, né? E essa paixão pelo esporte faz com que a gente busque mais o conhecimento e com isso a gente acaba fazendo isso de profissão, amando a profissão, e ali a gente passa o nosso dia a dia, o nosso, como eu costumo dizer aqui, nosso ganha-pão, trazendo sucesso e responsabilidade para a nossa família, né? Porque é o que eu falo, o profissional de educação física, ele está ali, né? Ele tem família por trás, tem ali filhos, tem esposa. Então, ele está ali acordando 4h30, 5 da manhã, para exatamente salvar vidas, tá? E, inclusive, a principal é a família dele, né? Agregar, ter sucesso na sua profissão para que ele consiga viver bem e dar vida dentro do seu conhecimento para outras pessoas, fazendo esse crescimento, esse conhecimento na sociedade. Então a gente vai lá, bate bola, bater papo, conversar aqui com a galera, tá? O que eu vou conversar primeiro para vocês, fazer a primeira pergunta para todo mundo, é algo que veio uma discussão aí
nesses últimos dias nas redes sociais sobre o aspecto comum do marketing, né, com o nosso conhecimento técnico, né? Então, assim, há uma divergência sobre isso. Tem gente que fala que o lado técnico também é importante, o marketing também é muito importante. Já conversei isso muito com o Titon. Eu queria que cada um de vocês desse realmente a opinião para a galera sobre isso, né? Cada um vendo como da sua parte, da sua opinião ali, da sua profissão, do seu lado, né, do seu nicho, como você vê isso, a parte técnica e a parte do marketing, qual que vocês acham que é mais importante ou tem que realmente ter os dois juntos? Então, Titão, fica à vontade, pode falar aí pra galera. Cara, foi até levantado por um amigo da gente, né? Foi. Grande Paulo Chua. Muito bom, fera mesmo. E até brinquei muito com ele esses dias por conta exatamente dessa parte. O que é mais importante, né? Conhecimento ou marketing? E aí eu chegava e batia na tecla com ele assim sobre... Acho que a pergunta não seria essa, né? Acho que a pergunta assim, porque o conhecimento, cara, ele é o básico, a gente tem que ter e a gente tem que buscar sempre. Ainda mais na área da saúde, na educação física, que queira ou não queira, ela é uma profissão nova, certo? Ela está sendo vista muito agora, depois da pandemia principalmente, certo? Então, o conhecimento, cara, quanto mais conhecimento, melhor. O problema, se você não tiver o marketing, porque o marketing, hoje eu sou fã de marketing, cara. Eu acho que o marketing, ele é espetacular, ele é essencial, tem que se ter o marketing. E a gente vê que ele é tão forte que pessoas que não têm capacidade, não têm conhecimento, conseguem se destacar. E aí ele colocou uma coisa muito bacana que foi, não vai ter a durabilidade. E aí eu concordo muito com ele, ó. Eu acho que não vai ter a durabilidade, entendeu? Dele segurar aquele aluno, porque o aluno vai chegar uma hora que ele vai começar a perguntar, que ele vai começar a questionar isso e aquilo. E se o cara não tiver conhecimento, ele vai falar, o aluno vai sentir uma insegurança. Naquele primeiro contato, ele pode até conquistar o aluno. O marketing, conquistar o marketing, captar o aluno. Isso. E aí é onde eu falo, o que adianta tu ter conhecimento se tu não vai captar o cliente? Tu vai dar aula para quem? Exatamente. Se tu não conseguiu captar, entendeu? Perfeito. Eu queria ouvir meu amigo Thiago Paz agora. Fala aí, Thiago. Não, você tocou no ponto muito importante, né? Tipo assim, caminham juntos, marketing e técnica, o conhecimento, né? Então, assim, o que eu vejo muito pra minha vida, assim, eu sempre gostei dessa área de redes sociais, né? Então, o que é que eu trago pra minha vida é que o marketing, ele não substitui o conhecimento, mas ele potencializa, né? Então, como você falou, tem muito profissional hoje em dia que a gente vê que não tem aquele conhecimento, mas pelo que ele transmite, pelo que ele passa, ele acaba captando alguns clientes. Então, eu vejo também, tipo assim, a gente que é muito old school, né? Tipo assim, vem de uma longa jornada na nossa área, vê muito personal, muito profissional que ficou para trás, porque ele não aderiu. O marketing não foi para as redes sociais, é muito travado e tudo mais, não tenta buscar aquele insight na hora do treino para, isso aqui eu posso postar, isso aqui eu já... Então, assim... eu vejo como uma ferramenta muito útil hoje em dia que não pode, tipo assim, estar separado da nossa técnica, do nosso conhecimento, da nossa experiência, porque você está agregando todos esses valores aí, o seu aluno ele capta isso e você consegue visualizar isso aí na medida que o aluno vem lhe procurar. Então é uma ferramenta realmente que foi levantada. Eu acredito que o nosso mercado hoje, ele não só a educação física, mas todas as áreas a gente vê o boom que deu, né? A parte de marketing, parte de redes sociais, então isso aí... E como é importante, cara, essa parte do marketing acaba sendo uma divulgação, né? Por causa do marketing. E aí várias pessoas ficam postando a sua vida, o que tá fazendo, e aí acabam incentivando outras pessoas a ir pra academia, a se alimentar bem, seja em qualquer área, entendeu? Seja em qualquer área. E aí traz essa galera... Exatamente para... Não é só o professor que ele vai fazer o marketing. Ele tá lá, ele tá fazendo marketing, mas junto com o aluno dele. E aí aquele aluno já consegue passar aquilo para outras pessoas. Então isso agrega muito mais ainda na nossa profissão. Entendeu? Tá trazendo mais gente para vida fitness, para vida saudável. Total. Entendeu? E como eu tava falando, é tipo assim... Quem vem de uma longa jornada na nossa área e tudo mais... O nosso marketing antigamente era o quê? Era o boca a boca.
Total. Né? Então, assim, é quando você desenvolvia um trabalho com um cliente, você tinha resultado com aquele cliente e aquele cliente lhe indicava para um amigo. Né? Então, assim, a gente não tinha redes sociais. Né? Então, assim, a gente tem que abrir um pouco a nossa mente para isso que está chegando. Né? E já chegou. Então, assim, tente fazer curso, né? Se vamos dizer assim, estudar sobre isso, eu acho importante, né? Até na faculdade agora já tem umas cadeiras sobre isso, né? Então, acredito que pós-faculdade você deve realmente se atualizar e entrar nesse mercado, porque não tem para onde, né? Qual a importância, JB, do marketing hoje na tua profissão? É como os meninos falaram, né? Andam juntos, né? O conhecimento e o marketing. A gente, acho que um não deve ser o outro. Não adianta você saber muito e não saber vender. E não saber vender, ele não vai sustentar para segurar o aluno. Né? Hoje, com as redes sociais, o conhecimento está na palma da mão. Entendeu? Se você souber ali, a pessoa não segura. E outra coisa que eu vejo, além, lógico, do estudo, do marketing, é a vivência do profissional. Né? Eu acho que esse terceiro pilar aí, eu acho que juntando isso aí, a parte teórica, que é o conhecimento, buscando a cada dia, que vem crescendo aí, né, com estudos, etc. Mais o marketing para vender o seu serviço e a prática, a vivência, né? Botar em prática ali, treinar, ou como se fosse livro do esporte, entendeu? Eu vou trazer outra dúvida para vocês, né, sobre exatamente essa entrada que tu falou sobre a vivência. A técnica, lógica, é muito importante, né, eu trazendo um pouco para nossa área da arte marcial também. Eu vi durante muitos anos do jiu-jitsu, muita gente que tinha muito conhecimento não conseguia dar aula. A gente vê muito isso também, é porque a pessoa não tinha uma postura, não conseguia passar para outras pessoas, não tem didática, tá? E no jiu-jitsu, assim como no personal, tem um feeling maior de pessoa para pessoa, tá? Porque além do lado técnico, a pessoa, tu tem que estar ali, entender a outra pessoa. Isso vem muito da questão da psicologia, da conexão mais, com né? o aluno. Então, além do lado técnico, a pessoa te escolhe por ela ter algum tipo de comunicação contigo, tá? Às vezes o cara tá contigo porque ele gosta muito de ti, da tua... Por exemplo, eu tenho um aluno, uma senhora, né, porque ela disse para mim, não, eu vou lá porque o Paulinho conversa, é legal, me faz rir. Ou seja, esse lado técnico, eu que coloquei para ela, a forma mais básica de ser, é que a gente sabe muito bem o que é que o idoso precisa, e não foi um super conhecimento técnico. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando colocar? Então, assim, para você se fazer um grande profissional, lógico, não tirando, como o Titão falou, a base... Vem muito do conhecimento técnico. A gente saiu da faculdade com isso. A gente tem que aprimorar mais a técnica, mas sim, você não consegue ser um bom professor hoje se você não desenvolver um marketing legal. É muito importante ter um marketing legal. Eu vejo muito assim, ó. Porque quando eu falei que nem cabia uma pergunta, é porque assim, cara, na minha opinião mesmo, esse conhecimento e buscar mais conhecimento sempre é obrigação, cara. E eu não posso chegar para ti e dizer assim, cara, o marketing vai ser uma obrigação. Não, você pode fazer um marketing boca a boca, entendeu? Você vai alcançar menos pessoas, certo? Beleza. Mas o conhecimento, cara, ele vai ter que existir. Então ele é tipo assim, por isso que eu falo que ele é a base, ele é o pilar. Acabou, indiscutível, tem que ser. Concordo. E você tem que sempre estar alimentando ele. Não sustenta o marketing, né? Não sustenta o marketing, com certeza. Porque se a gente for pensar num projeto profissional de sucesso, você precisa de várias coisas. Como o Titão está falando, o conhecimento é o pilar. Aí você vem gestão financeira, vivência. Vamos construir esse projeto. Não tem conhecimento, acabou o projeto. Não porque se o cara tiver só conhecimento, ele vai ficar parado hoje no mercado. Ele vai ser engolido por muita gente que tem muita gente fala, mas vende, a genética é legal, o cara tem um corpo legal e ele sabe falar bem. A gente tem amigos, sabe, que saiu ali de academia. E hoje, para mim, eu tenho um amigo, né, o Arthur, eu falo bem dele sempre, o Arthur Pirata, não sei se vocês conhecem. O cara dá um show de venda no online, meu. Um show de venda no online, sabe? E ele partiu, a gente tem o conhecimento que ele partiu muito disso para a parte de vivência prática. Sabe? Talvez ele não tenha nenhum conhecimento acadêmico muito aprofundado, entendeu? Ele não é um pós-graduado, enfim. Mas ele, com a parte prática dele, a pessoa que ele é, cara, ele conquistou muitas coisas, entendeu? Então ele dá show em muita gente que tem mestrado, doutorado, e eu conheço também muita gente que tem doutorado e muito bom, e o cara não consegue ter bons clientes.
Tá? Então, isso vai a significância como o marketing é importante na vida da gente. Tá? E puxando já esse gancho, eu quero que vocês falem também disso que a gente sempre bate na tecla e tem ali aquela brincadeira, né? O que é que vocês acham da postura de um professor que ele está ali bem vestido, bem aparentado, para com que ele pode influenciar isso na busca dos alunos e o destaque dele dentro de uma academia? Isso aí é fundamental, principalmente Só olhar quando pra mim, macho. Só olhar pra mim que tu a já... O que é que você acha da roupa desse cara? está em processo de mudança. Toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Tem um pessoal que não se veste muito bem, que eles fazem sucesso, sabe? Escuta ele. Tem um pessoal que não se veste muito bem, mas faz sucesso. Mas Tu entrando na academia, tu procurava um cara desse, Pois é. com esse vestimento? Mas ele tem um público dele, né? Alto, né? Que gosta, né? Nesse corte, tu bota aquela fotinha dele com a Você calça sabe, roxa, por favor. diferenciado. Como é o nome da calça? Purple, né? Não pode chamar de roxo, tá certo. Mas esse negócio da vestimenta, da postura é fundamental, principalmente pra gente que atende uma academia de padrão alto, né? Padrão alto, high ticket. Pessoas de classe A. A pessoa ali, Exatamente. você é observado ali 24 horas, né? As pessoas lhe veem ali como é que você tá vestido. Com certeza. Pô, a galera tem gente que vai de blusa do Ceará, Fortaleza, com uma pochete, um boné não sei o quê. Camisetinha mostrando o bico do peito. Pra treinar. Pra treinar é uma coisa. Aí Valeu, eu fico entendeu? vocês aí, né? E aquela chinela, como é o nome? Qual? Crocs. Crocs. Não dá. Com um cara de Crocs lá. Mulher de short. Também não dá. Tá? Ah, já a vou igreja, falar das minhas bermudas, oh meu Deus do a igreja céu. permite. E essa parece que tá Pois dormindo, acordou agora. Tem um que eu dou aula 5 horas da manhã lá na aldeota, o cara, eu acho que ele nem tomou banho. Ei, cara, fala, senão o cara vai ver. Porque, eu não vou citar nomes não. 5 horas já disse, só eu, caralho. Ele vê o cara, Ei, liga pro o advogado. cara não penteou o cabelo, você viu o cabelo do cara amassado. Ah, isso é um profissional, É, né? o profissional. Ah, beleza. Tem. O aluno tudo bem, ele tá pagando, ele pode até, né? Mas, O falei, cara poxa, trabalhando, né? qual é o trabalho do cara, né? O cara chega atrasado, ele chega se amassando, se ajeitando, jogando a bolsa no chão e vai trabalhar. Eu acho que isso aí, as pessoas observam, né? Ontem eu dei um corte sobre o amadorismo que tem na profissão de educação física, sabe? Eu acho que a gente ainda corre ainda no meio da gente, né? Profissionais mesmo, tem que se dizer isso, que a gente ainda é um pouco amador, sabe? Nessa área de preparação, de vestimenta, da higiene pessoal, sabe? A gente, como eu falei, a gente vem muito de algum esporte. Sempre a gente vem algum de esporte. Vem a pessoa do futebol, vem a menina da dança, o cara da natação, o cara da corrida. Então, todos esses esportes, ele tem um vestuário diferente. Tá? A gente do jiu-jitsu, tá? Então tem um vestuário, tem a característica e às vezes a pessoa vai dar aula com essa vestimenta, né? E a gente tem que mudar isso, né? Porque o público que a gente trabalha é outro, agrega valores, tá? E tem um exemplo que eu sempre cito até nas minhas palestras, que um dos professores da Green Life, personal que lá trabalha, foi dar aula num condomínio de luxo aqui na nossa orla, e o rapaz da portaria perguntou se ele ia entregar água. Isso é ruim, a gente fica chateado, mal, porque é a profissão. Então a gente viu que esse cara ele não teve uma postura de um profissional, de um professor para estar lá no meio desse condomínio, desse pessoal. Hoje em dia o pessoal vai treinar com tênis de R$1.000, R$2.000, uma roupa mais de luxo. A academia mudou, tá? O aspecto da academia mudou e nós como profissionais temos que seguir isso, né, para que a gente isso é parte da nossa venda. E não é sobre roupa de marca, de grife, não é sobre isso. Exatamente, não é grife. Eu tenho que comprar uma camisa de R$300, uma capa. Não, você é arrumado. Entendeu? Exatamente. Uma blusa ok ali, uma bermudinha ali, entendeu? Fazer uma combinaçãozinha legal com o que tem e pronto. Entendeu? É porque assim, ó, no meu ponto de vista, é como eu falei, a educação física é uma profissão nova. Queira ou não queira, é uma profissão nova. Quando eu entrei na faculdade, os professores eram todos ex-atletas. Exatamente. Então, cadeira de fisiologia, cadeira de biomecânica, eram como é que se diz? Eram médicos os professores. Hoje em dia não, são educadores físicos, que estão lá tomando a frente, entendeu? E aí, o que acontece? Quando a gente chegava e ia para a faculdade, você sabia quem era a turma da educação física, porque estava lá de bermuda e de surf, havaiana. Eu era um, havaiana, camiseta, boné para trás, e a gente passava a faculdade toda desse jeito. Não é, foi aula prática, vai de tênis, né? Já que aula prática, vamos pelo menos de tênis, vamos deixar a havaiana em casa.
E eu acho que isso aí devia ser colocado até na grade mesmo do que fosse da faculdade, como a gente tem que se comportar, né? Como a gente tem que se portar. E aí, quando a gente chega na academia, na parte profissional da gente, o cara trouxe essa bagagem, entendeu? Então ele vem aqui, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou ali dar aquela aula ali, sabe? É complicado da gente chegar e mudar, mas e a profissão ela cresceu muito rápido. Então essa mudança acaba que ela está sendo muito rápida e a pessoa tem que ter aquele start assim, ó. Como a gente conversa muito, a gente brinca, a gente tira onda e tal, não sei o que, mas a gente conversa muito e é muito válido. É muito válido. Como é que vai se vestir? Cara, eu só dou aula de bermuda, né? Meu shortinho. Mas a calça, ela é muito... Você chega, você vê que a pessoa tá muito mais bem... Acaba que o teu shortinho... Não, eu sei que eu entendo, mas é uma característica, né? Beleza. Eu concordo, mas queira ou não queira, você chegar lá e você Nada olhar... declarar. Você chegar lá e olhar, cara, não é nada de marca. Não é nada de marca. Não é marca. Ela tá bem vestido. Eu vi uma postagem de um cara falando que era muito fácil de destacar na profissão. Aí o cara falou só uma coisa, que não veio aqui ao caso, mas que era chegar no horário. Porra, tu vai se destacar numa profissão, tu vai ser um personal bom, porque tu chega no horário, não existe, cara. É porque ele Tá entendendo? Então, como é que é o negócio? Então, o cara vai chegar assim, cara, eu me destaco, sabe por quê? Só que eu me visto bem. Não sei quem chegou pra mim e falou assim, cara, tu se veste bem. Sabe, são pequenos detalhes, cara, que a gente vai olhando assim, mas que faz uma diferença muito grande e tem que fazer. A gente tem que bater nessa tecla, que é pra trazer, agregar mais coisas à nossa profissão. É exatamente isso, falta o amadorismo ainda da profissão, que aí tem profissionais que não seguem as regras do lado profissional, né? Dos contratos, que é chegar no horário, tá, se vestir bem. E uma pessoa que faz isso, ou um cara que está dentro da academia se vestindo bem, realmente ele vai se destacar. O que o Titon falou é algo muito interessante, né? Porque assim, quando eu entrei na faculdade, tinha tudo isso aí, né? E aí, na minha vivência de faculdade, como a minha era a primeira turma, né? Então não tinha estrutura, sabe? A gente fazia as aulas de atletismo no estacionamento, tinha que fazer convênio e tal. E tinha muito isso. Nossos professores foram todos atletas, eram preparadores físicos de atletas e tudo mais. E a gente vê isso como algo enraizado, cultural, algo que não... Tipo assim, quem não tem a mente aberta para mudar, vai ficar na mesmice. Vai se vestir mal, vai dar aula como se fosse fazer atividade física. Tipo assim, tipo assim, na minha concepção, o que eu vejo, né? Tipo assim, eu não gosto de treinar com aluno, tá? Porque, treinar uma vez pontualmente para motivar, beleza. Mas sempre eu acho que você já se iguala ao patamar ali, sabe? Mistura, né? Já mistura, sabe? Então, assim, tem muitos pontos na nossa área que dá para mudar, né? São coisas fáceis. Tipo assim, a questão chegada que o Tidão falou. Meu irmão, é obrigação sua chegar no horário. É obrigação sua você chegar limpo, cheiroso, arrumado. Pelo menos, né? Entendeu? Pelo menos, né? Tipo, eu passo o dia na academia, meu irmão, leve uma roupa a mais. Ter cuidado, porque Dou a gente banho na fala o academia. tempo todo com o aluno, né, cara? Ter cuidado, bota higiene, né? mastiga um bombonzinho ali e Esse volta. negócio do horário. Higiene bucal, qualquer Eu coisa. tava dando aula ontem pra uma aluna. Quando eu cheguei, ela tava conversando com uma outra amiga dela lá que tava esperando a personal. Aí eu fui com a aluna treinar da aula e ela não viu, tu acredita que ela tá atrás de outro personal? Que o dele tá atrasado. Porque todo treino é atrás de 10, 15 minutos. E ela é da casa. Sim, ela é da academia que treina. Assim, atrasar 5 minutos, 2, um trânsito, uma eventualidade, tudo bem, mas todo treino, entendeu? É complicado. Aí ela tava procurando outro personal. E são pequenos detalhes que você vai juntando, que aí é onde eu bato na tecla. As pessoas ainda não acordaram pro tamanho que é a educação física, a importância que é a educação física hoje. Como eu falo, eu acho que o boom mesmo, o start mesmo, foi na pandemia. Foi. Até antes da pandemia, você pegava médico e falava assim, vai tratar tal coisa, não vai... para de treinar, porque isso vai doer, vai fazer não sei o que, uma hidroginástica que tem menos impacto. Pra tu ver, E aí hoje, como tem mais estudo, a galera... o médico disse, para de treinar, ninguém nunca mais vai nesse médico. Né? E tipo assim, quando eu entrei, por exemplo, na faculdade, assim, primeiro semestre, ainda me lembro, o professor falou assim, a educação física... Isso aí em 2002. É a profissão do futuro. É a profissão do futuro. E muita gente não acreditava. E aí veio pandemia, todo mundo, vamos fazer atividade física, todo mundo enclausurado, vamos fazer em casa para não ter os colaterais do Covid e tal. Aí começaram a investigar e viram que a atividade física era o melhor remédio para tudo. E aí né? ela cresceu. Prevenção. E cresceu, e vem crescendo. E agora a gente tem que
se adaptar a esse crescimento, com o profissionalismo, que é onde está faltando essa parte que a gente tá comentando aqui. E aí é profissionalismo de tratar você personal, você é sua empresa. Ah, cheguei, fulano quer repor aula, fulano não sei o que. Cara, minha empresa não permite isso. Então você tem que trabalhar você como sua empresa e a sua empresa vai estar desarrumada para receber alguém? Não, então você é a sua empresa, você tem que se arrumar. Certo? Você quer que a sua recepcionista da sua empresa trate mal o seu cliente? Não, então você não vai tratar mal o seu cliente quando ele chegar. Você é a sua empresa. Né? E aí você tem que acompanhar esse crescimento da educação física. É exatamente isso. Essa profissão, isso primeiro parte de nós, dos profissionais que estão ali se destacando com mais tempo no mercado, trazendo experiência. Hoje as faculdades estão crescendo, milhares de faculdades, os formandos estão se multiplicando, tá? Como o Thiago falou, né, que o professor dele refrisou lá para ele, que a educação física é uma profissão de futuro. E com isso, está todo mundo vendo o destaque e muitos estudantes, muita gente está indo para a educação física para exatamente vir essa área que mais cresce aí no nosso mercado, que é a área de saúde. E com isso a gente tem que estar dirigindo, né? Colocando esses novos alunos, esses novos professores aí para agregar e ajudar a gente no destaque, no crescimento da nossa educação física. Pegando esse gancho ainda do profissional, de como tem que se comportar. Uma coisa que eu vou perguntar aqui para o meu amigo JV e para todo mundo, pode ficar à vontade, é o primeiro corte do dia. O que você acha de personal gordo? Cara, olha a verdade. Isso aí é uma polêmica, né? A minha opção, assim, minha visão sobre esse assunto. Lembrando que tem mais convidados, viu? Não, no podcast. Eu só quero lembrar que tem mais convidados. Tá ao vivo, tá? Tá ao vivo. Pois fale para os seus clientes. Cara, o personal, ele não precisa ser aquele cara que tem ali 5% de gordura, Concordo. saradão, bonitão, não. E nem é a personal mulher. Mas eu acho que eles têm que ter um mínimo de estética para poder vestir uma roupa e ficar apresentável. Exatamente. Entendeu? Se é uma pessoa que treina, eu conheço muitos Se é uma personagens pessoa que treina, que nem o exatamente. mínimo da musculação o cara faz. Se ele tiver 5% de gordura, Não, aí top. Né? se ele tiver Mas, 5% de músculo. ixi, aí é reabilitação. Eu conheço, amigo meu. Também. Ele trabalha só com cardíaco, 60 mais. Mas tem problema no coração. Viveu na pele. Viveu na pele. Bigodinho agora, É. né? Tá diferente, viu? Mas o cara tem que ter esse. Pô, imagina eu, que é o personal, o cara chega, é bem apresentável, né? Bem vestido, sabe se No shape. tem postura, é educado, sabe falar. Tudo isso, todo mundo repara, todo mundo vê, ainda mais no nosso público de hoje em dia. E Aí, não adianta ficar com raiva. Não vai adianta, vai não adianta. ficar com raiva. Pô, Aí não vamos ser hipócritas. você imagina Essa é aí, a o realidade. personal gordinho ali, cheinho, mandando um aluno dar o gás. Como é que tu vai falar? Pô, cara, vamos fazer uma dieta. Dá o gás, emagrece, é o personal. Porra, Pai do... isso nem tu faz, porra, responde o cara desse, entendeu? É o que a galera diz, né? Vai Vai nem lá o que- pro dentista, o cara tá sem dente, né? É mesmo? Entendeu? É igual levando para arte marcial. Tem muito professor na minha área aqui no Muay Thai, no MMA, que encosta não, viu? Deixa aí. E os caras querem falar de luta sem nunca ter feito uma luta. Não subido num ringue. Pô, como é que Subiu, cara? né, velho? Subiu, Thiago, já. Você não tá Tu já viu essa luta dele, Thiago? Bota no YouTube. Só aí. vejo. Ele tá usando muito IA, né? Aí eu não tenho tanta credibilidade pra ver isso aí, se ele Já tá. falei pra ele fazer uma enquete em Fortaleza. Ele diz que é faixa roxa. De quê? De jiu-jitsu. Um negócio Não, sem kimono. Sem kimono, tudo igual. Tá certo. Ele não sabe o que quer da vida dele, tu já percebeu, né? Titão, fala um pouquinho do Tá na personal gordo, corrida, é melhor. Eles vão Tô brigar. terminando aqui da luta, terminando aí. Tá, Luciano. Aí o cara forma ali e tal, o atleta, aí eu boto um aluno pra lutar. Pô, se o cara nunca vivenciou aquilo ali, aquela adrenalina, uma situação de luta, isso no jiu-jitsu, no Muay Thai, a própria corrida. O cara, professor de assessoria, o cara nunca fez uma maratona. Como é que ele vai dizer que no quilômetro 30, 32 vai ter Vai isso, vai ter sentir aquela isso, sensação, aquilo, né? se na luta tal, na musculação é a mesma coisa. Entendeu? Eu acho que o cara tem que ser um personal que treine. Entendeu? Vai dizer assim, pô, ali o agachamento é difícil, vai ter uma hora que vai fadigar e isso. Se tu passar por essa experiência de treino, tu não tem credibilidade para passar por tua. A turma fala que eu treino glúteo, isso e aquilo.
Mas eu Não, você treina. Você tem credibilidade para uma mas farinha de glúteo, né? por um lado também eu gosto de sentir essa sensação que as minhas alunas sentem. Né? Eu treino e Tu tal. gosta de quê? Tipo, Você tinha entendeu? a sensação do glúteo? Não, de treino ali, Ah, entendeu? entendi. Onde tá pegando, onde tá trabalhando. Entendeu? Não, Qual mas é o. isso mesmo. Eu não vou mentir, não. Eu vou Principalmente cortar isso aí. pra Eu corrida. gosto não. Não, gosto não. Pra corrida, pô, o glúteo é fundamental pro treino, entendeu? Pra ter um glúteo forte, um posterior forte. Entendeu? E por que eu tô migrando agora pra corrida? Né? Sempre gostei de correr, mas eu comecei a cortar mais pra esse lado. Depois que comecei a fazer a maratona, eu senti algumas Você necessidades. tá na corrida porque tá no hype, você gosta Também, de estar aparecendo, né? também. Mas quem já me conhece, já Eu gosto daquelas fotinhas lá. É, na beira fotinha da- na beira-mar, tá tá gastando no salário hype, é todinho bom. lá. Mas quem me conhece Ah. sabe que eu sempre gostei de correr, né? Mas gosto, não era maratona nem nada. Botar Sabe, uma meia eu azul, jogava a raiz posicionamento da corrido. chibata Tu fez de quantas você. maratonas? Só uma. Só uma. Mas- Você escreveu em quantas? Não, mas entenda. Aí, as lesões, aí foi Deus que E colocou. o pastor sabe disso, pastor. Teu pastor sabe Não, disso? sabe? Mas aí é a vontade de Deus aí, né? Deus só me para assim. Eu concordo. Senão verdade. eu vou achando que vai dar certo. Ó, mas aí você se quebrou antes de fazer as outras maratonas, Certo. fortaleceu o glúteo posterior e na última não se quebrou, ele completou. Entendeu? Tá dando A certo. gente acha que é só ir. Não, tá dando certo. A maioria processo, dos né? corredores E fazem quem isso. corre, não treina, não faz nada e quase morre. Aí então uma bomba, eu achando que só a bomba vai resolver. Difícil. Ah, não, viu? Mas o cara Vamos tem que voltar pensar pro na personal. prática. Ei, fala o personal rapaz. Augusto, fala, por favor. O que é Não, que mas você assim, acha? voltando a essa realidade. Cara, eu acho assim, quando a gente pega nesse aspecto do não treinar, certo? A pessoa não treinada, aí sim ela não tem a credibilidade, certo? Vou colocar um exemplo aqui. Um cara grande fazendo booking. O leigo vai olhar e vai dizer assim, ó, aquele cara é gordo. Ele não é forte, não, ele é gordo. Porque o booking ele vai jogar comida, tem gente que Vai faz um inchar booking ali, limpo, né? Mas, né, que é a parte de ganho de massa magra, que o cara tem que comer muito. E aí ele vai dizer, é gordo, mas o cara tá lá treinando, o cara tá vendo, ele vai aparecer uma hora bem, É o processo dele entendeu? ali do, né? Bem, ele não é aquilo. Então aquilo é uma fase dele. E aí, quando você pega o cara que ele vive daquela forma, sempre obeso, eu vou falar de obeso, eu não vou falar um cara que é gordinho, não. Tô falando de buchinho personal ali, né? obeso mesmo, obeso. Obeso mórbido, obeso que não pratica atividade física, e aí a gente vai falar para assim, meus exames estão melhor que o teu. Cara, não é, Essa é é desculpa saúde. de quem não Pois tem, é saúde. Não vamos ser hipócrita. E aí é onde a gente bate nas teclas. Você iria fazer isso? Vamos lá, o cara só quer o marketing, eu só gosto do personal que é só marketing, não estou interessado no conhecimento dele. É mesmo, você não iria lá? Não, você vai atrás de saber se ele tem um conhecimento. Lógico, Então tudo isso gira em torno da mesma coisa. O cara vai lá procurar aquilo que ele quer pra ele. Ele não vai querer pra ele aquilo, ele quer o melhor. Então eu vou olhar lá meu personal e, cara, não passa credibilidade, não adianta dizer que passa, não passa credibilidade. E ele pode ter o conhecimento que for, cara. Pode ter o conhecimento que for, é o que a gente estava falando. Tem o conhecimento que for, mas ele não trabalha o marketing, ele não vai trazer clientes. Ele vai ter o conhecimento tá lá com ele, cara. Ele é muito bom. Então se ele não souber fazer as outras coisas, é do mesmo forma, do cara tá lá desarrumado. Vai chegar lá todo... Aí junta Mas tudo ele vai isso. estar um conhecimento da porra e todo desarrumado, ninguém vai querer contratar. Mau cheiro, entendeu? O hálito. Aí, cara, não tem como. Então, eu acho que tá tudo no mesmo lugar. Boa, então, se você não quer isso, você também não vai querer isso. Você também não vai entender quando a gente fala que um personal obeso, ele perde a credibilidade, cara. Infelizmente, é a verdade. Tá entendendo? E, tipo assim, hoje a gente tá numa geração da estética, né? E rede Então, social. e rede social e tudo mais. Então, assim, o grande público que me procura hoje para se trabalhar são públicos que só buscam, a maioria das vezes, estética, né? Então, tem alunos pontuais que são de longevidade, né? Tem um aluno de 87 anos, que hoje é uma das inspirações para muita gente, né? Tem mães de família, tem pessoas mais novas e tudo mais. Mas, tipo assim, o assunto que rola geralmente nos treinos, conversa aluno-professor, é estética. Entendeu? A aluna mesmo me disse pra mim, eu não tinha coragem de treinar com o personal gordo. A aluna disse, não sou eu que tô dizendo, entendeu? Então, assim, Primeiro contato é a natural. estética, né? Você então, assim, o olho ali, vê a bater o cara, visual, pô. porque assim, o aluno, querendo ou não, se inspira ali no professor. Caraca, eu quero ter o shape daquele cara. Como é que ele fica assim?
Se você vê as personagens que são bonitonas, gostosonas e tudo mais, você vai ver a maioria do público delas são mulheres, mano. E querem aquele Sim, corpo que ela tem, E entendeu? a gente tá falando do público, porque não adianta chegar e dizer assim, ah, mas é errado ele pensar assim, cara, se é errado ou não, o teu público, teu cliente, Pede pensa isso, assim. Tu quer pede cliente, isso. então pronto, tu tem que entender como o teu cliente pensa. Tu vai no Acabou. nutricionista gordo? Cara, muito complicado, é o que eu bato na tecla, credibilidade. Cheinho, A gente sabe Entendeu? do conhecimento, mas é complicado. A gente que é da área da saúde, até acredito que a gente consiga facilmente ter um personal gordo, que tem um conhecimento muito, Bom. entendeu? Porque a gente tem aquele conhecimento, a gente sabe, entendeu? Ah, o cara tem dificuldade, mas a gente tá falando é do público leigo. A gente não tá falando da gente, a gente não tá não sabe criticando nada, né? como, ah, eu tô bem e o cara tá mal. Não, a gente tá falando é do público leigo. É o como o leigo pensa. O leigo olha lá e não vai saber se o cara. Ele na cabeça dele é assim, ah, ele não ajeita nem ele, então ele não vai me ajeitar, entendeu? Aí não tem lógica. É verdade. A gente tem que pensar como o público da gente pensa. É igual aquele negócio, ah, o cardiologista ali fuma. O leigo, ele vai, eu vou lá nele, então, não sei o quê. O outro cardiologista vai falar assim, mas ele sabe que faz mal a ele. Ele é Mas eu sei que ele vai me operar melhor que qualquer outro. Então eu vou nele. Tá entendendo? Esse negócio aí, Então é complicado, é isso. falando da corrida, voltando, esse ano tô tendo uma demanda muito boa de consultoria online, preparando a galera para as maratonas, para as meias. Eu nunca me arrisquei nisso, tipo assim, não vou me atrever a fazer um Online. negócio que eu não online, não mais a questão do público voltado para a da corrida. corrida. Entendeu? Porque eu Você trabalhar com o público da corrida. Porque eu né? nunca vivenciei uma maratona, uma meia, uma preparação, um ciclo, entendeu? Aí, por mais que eu já tenha um conhecimento ali da educação física, né, como atleta nas artes marciais, mas eu acho que isso pra mim é muito forte, sabe? Eu tenho que vivenciar isso aqui, eu tenho que viver isso aqui, para depois poder Aplicar, passar pra né? galera. Não, hoje chegar um cliente pra mim, cara, eu quero correr 5 km que seja, vamos fazer o seguinte, vamos Procura procurar outro fulano, professor, porque verdade. eu não tenho Eu fiz- conhecimento pra te preparar, porque pra mim eu tenho que preparar uma pessoa pra correr 5 km, não é chegar e botar a pessoa pra correr 5 km, não. Total. É por isso que tá tanta gente quebrando aí, porque a pessoa pensa que correr 5 km hoje é a coisa mais simples do mundo, e não é, galera. Eu fiz essa maratona ano passado, e eu fiz um sub 3, que é difícil. Nem a galera que corre há muito tempo consegue. Lógico, com o meu passado do esporte, a preparação física, tudo isso também ajuda, né? Mas depois que eu passei essa barreira da maratona, fiz um ótimo tempo, aquilo ali trouxe muita gente para mim. A pessoa perguntou como é que eu consegui um LCD de primeira logo. Entendeu? Exatamente. E hoje tem um público bom na consultoria online disso aí. Entendeu? E essa a tua ideia da vivência é muito importante. Total. Né? Então, assim, 2011, eu competi no fisiculturismo, né? Então, tipo assim, foi na época que o meu irmão entrou, né? O João Paes, né? O campeão brasileiro, atleta pro hoje, né? E aí eu me permiti, eu não gostava. Treinava na musculaçãozinha ali na panela e tudo mais e tal. Por causa do Cara, jiu-jitsu. é. Tu fez primeiro jiu-jitsu. Não, eu fiz jiu-jitsu depois. Ah, foi? E aí eu fui pro fisiculturismo, fiz um ano de competição, né? Isso pra quê? Pra entender Pra como é sentir na pele, como né? é que sentia na pele um treino pesado, que você não conseguia andar, que você tinha que vomitar no banheiro porque não tava aguentando treinar mais, uma dieta pesada, a questão dos ergogênicos, como é que era e tal, questão de colateral ou não e tal. E isso me trouxe muita experiência. Questão da dieta, o nível de estresse lá em cima, como E é que eu subida poderia no me palco. portar e tal. Tem coisa mais respaldo pra sofrida. E falar. subir no subida- palco lá de tanguinha, né, e tal, não sei o quê. Mas, lá, Eu cara, tava falando da aí como eu desidratação, sabia cara. disso, isso, como trouxe pra ele, muita gente perguntando, na minha época, lá em 2011, trouxe muito público. Cara, eu quero competir. Ah, eu quero vivenciar o que tu vivenciou e tal, não sei o quê. E isso traz autoridade pra pessoa. Você vivenciou aquilo, teve experiência e consegue aplicar pra outras pessoas. Mas Eu se acho que você isso é... mexe agora, tem uma maratona. Em breve eu vou divulgar. Mas eu já vou com a turma de alunos correr, entendeu? Já mudou, né? A gente juntou uma galera ali, vamos Eu fazer aquilo, pum, vamos. Thiago Paz, ele já não iria correr com os alunos dele, entendeu? Então você já Tem tá condição, né? entendeu? vai É, batendo de frente atiradamente. com o Thiago Não, Paz, não, é entendeu? diferente. Mas ele prepara pessoas pra correr também? Ele- Não, mas ele não treina com Eu alunos, já tive amigo. Ele não consultoria, treina né? com alunos, Assessoria de então... corrida, Meu viu? Deus do céu. Mas vamos dar Cara, Eu corria bem, viu? Era só o vem, meu filho. É, Deus, Agora, Que a a gente vai massa ter que muscular não procurar uns deixa. alunos novos pra gente, que o Davi não vai querer Mas ajudar. que eu acho importante é nossa educação marcial desde o início que a gente entra na arte marcial, no jiu-jitsu, enfim, e a gente consegue
passar essa autoridade para o aluno, né? Essa vivência do que a gente tem. E essa vivência que tu também teve na arte marcial, que tu foi para a corrida e hoje desenvolve com outras pessoas, é incrível. E eu queria lembrar aqui que era uma coisa que tu fez, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que fez, professores que fez, ou foi o primeiro que eu acompanhei, foi o teu crescimento e a tua ideia de dar aula, o personal fight, né? Isso. Que tu juntava o conhecimento da educação física, da atividade física, mais Arte o marcial. conhecimento da arte marcial. Na época, a galera fazia o quê? Dava aula particular. Não tinha esse nicho do personal fight. Isso. Eu trabalhava na academia e eu não era formado ainda, né? Aí a galera dando personal e tudo, eu falei, pô, podia trazer isso aqui Na luta. pra luta, né? Cobrava ali 1 hora a aula, ok. E puxava aqui o treino 1 horinha. Pronto, pegou. Aí eu fiz uma logomarcação bem simplesinha, na época nem tinha essa internet toda, eu não conhecia ninguém aqui assim que fazia isso. Aí foi pegando. Personal, hoje em dia todo mundo Muito é bom. personal fight. Hoje em dia E a gente tem que ter um Treinar um certo pouquinho, cuidado, né? é. Porque às vezes a pessoa que está dando aula, João Pedro, não tem a formação, né? é, Então ela acaba misturando as duas coisas e tem a se prejudicar, porque o cara, se ele for dar uma aula só de arte marcial, ok, mas se ele for dar aula de arte marcial com um circuito de treino, usando outras coisas, né? E aí você não sabe o que é que esse cliente está usando hoje, a gente vê que muita gente tomando estimulante, tem que ter certo cuidado. isso é importante. E eu já estava na faculdade, né? Estava ali, eu Estudando. estudava e tudo. E quando eu me formei, eu nem cheguei a estagiar, ir para salão assim, porque eu já tinha o meu público ali da luta, eram meus alunos, dava aula coletiva, dei aula muito tempo na Green Lactal Deota também, né? E a luta me deu uma alavancada, meu nome ali no meio. Quando eu me formei, alguns alunos do personal fight migraram para a musculação. Musculação. E aí foi criando aquele vínculo, um fala, e aí, pronto. Hoje em dia eu ainda dou, né, muito pouco, né, não dou aula coletiva mais, mas trabalho, se quiser uma aula particular ali de luta, de às vezes eu vendo um pacote extra para os alunos de musculação, quer fazer um cardio diferente legal. e tal, mas o meu forte hoje é a musculação, né, e agora migrando para a corrida, né, tentando vivenciar esse negócio de maratona, isso, aquilo, para... Legal. Na aula de jiu-jitsu, não, né? Sucesso. Não, Eu vou- jiu-jitsu não. faço né? isso não, porque eu boto pra você na Eu sou. Mas outra coisa. Eu não tinha essa coragem não, sabia? Mas se eu não corresse maratona, agora, eu não ia dar essas. Eu não tinha coragem não. Eu tinha. Tem, mas tem gente Eu ia me juntar aos sem vergonha. É, O cara não tem a vivência, não Eu tem vi- nada e paga pau que tem. É, Entendeu? tem muito. Nem a graduação O tem. cara. Né? O cara pode até ser formado em educação física, mas o cara não vive, o cara nem corre, mas ele ensina a fazer uma preparação física muscular para a corrida. essa é a importância Entendeu? do conhecimento técnico e prático para você desenvolver com o muito seu sim. aluno, com o seu cliente, para que você tenha sucesso. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui com o Thiago, e a gente vai trocar aqui, vai ter mais um convidado aqui para a gente, tá? De peso. Muito peso, tá? Eu acho que não sei nem se a Empresário, mesa vai empresário caber, forte, é verdade. entendeu? E acompanha as redes sociais do Thiago Paes, ele está diariamente falando da parte técnica, de como usar as máquinas, tá? A gente vê hoje várias academias com diversos tipos de máquinas que se você não tiver uma prática, você fica perdido. Então eu vejo muita gente chegando em CT, em academia que tem muito tipo de máquina diferente, e até mesmo os professores não têm conhecimento de estar explicando para o aluno como usar as máquinas. E o Thiago fez essa expertise, todos os dias ele está passando lá para você como mexer a máquina, o que a máquina faz. Cara, Thiago Paes, vai lá no Instagram dele e acompanhe esse dia a dia dele, que a gente tem muito que aprender com esse trabalho dele. É incrível, tá? E com isso, Thiago, eu te faço uma pergunta, assim, quais são os maiores erros que os profissionais novos, os personagens novos, que tu vê nas academias, estão cometendo? Algum erro técnico que tu vê mais as pessoas, os personagens, os novos profissionais errando, assim? Como eu vinha falando, né? Então, acho que todo profissional tem que entender a necessidade do cliente. Então, esse é o primeiro ponto.
Então, a partir dessa necessidade, gera uma demanda. E aí você vai começar o seu trabalho através de quê? Primeiro, uma avaliação física. Perfeito. E aí eu consigo realmente assim, ter números e dados para onde partir a minha prescrição de treino. Porque a gente vê muito, como a gente já questionou aqui, que muitos profissionais pulam etapas. Né? Então, não vão para essa área de avaliação física, ou não fazem, ou deixam com o nutricionista, mas aí não recebe. Então, assim, a maioria dos meus clientes, eles são avaliados, e aí a partir daí eu faço a prescrição de treino. O que é que a galera pega? Muito no excesso. Né? Então, assim, não entende o cliente, não entende a demanda que vai ser gerada para ele ou para ela, e acaba pegando excesso, ou excesso de carga, excesso de treino, pouco descanso. Então, isso a gente, como educador físico, como profissional de educação física, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso cliente. Então, se a gente não ter essa visão aberta de que você gera uma conexão com o seu cliente ali, você vai acabar perdendo rapidinho. Ou seja, por lesão ou por qualquer outro tipo de excesso que você cometer. Perfeito. Pessoal, eu tenho a honra de receber aqui no IPcast, tá? O meu amigo Emerson Dias. Cara, obrigado pela sua visita, tá? O Emerson, ele é empresário. O Emerson é um excelente profissional. É um amigo aqui da gente, da nossa equipe aqui da Irmandade. É o rei do bullying. Sabe? O Emerson vai falar um pouco dele para vocês, que aí depois a gente segue aqui fazendo umas perguntas para ele, porque ele tem muito a agregar aqui pro nosso IPcast. Por favor, fala pra galera, tá? O que você faz, a sua empresa, pode ficar à vontade, cara. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Dias. Comecei na educação física, né? Em 2013, devido a minha esposa me obrigar a fazer. Aí todo mundo já sabe, né? Mas é isso mesmo. Eu sou bem, tá? Ela que falou, cara. Faz educação física. Eu ia fazer nutrição. Eu ia fazer nutrição. Já sabe que não ia lá também, né? Aí ela falou. Nutricionista é bom. Você sabia que eu estudei com ele na Estácio? Pô, a gente estudou lá. Magrinho, magrinho. Ele era magro? Não, mentira. Não, você é mentira. Não, Ele era magro? Nunca fui. Não, mas assim, Você tinha 120 quilos Eu com era 12 anos. forte, cara. Eu era desenhado. ele é bem comparado feito. com esse, é magro, né? Mas a gente vai chegar lá. Tá bom, entendeu? deixa o cara falar. Mas eu ia fazer nutrição, aí minha esposa, não, você tem cara de profissional de educação física. Aí eu peguei e comecei a educação física. E aí, logo na época que eu estava fazendo a faculdade, a minha esposa decidiu a gente abrir a academia. Isso Aí em que qual hoje, ano? 2016. Ah, 2016 a gente abriu a academia, a DL Academia, né? E foi muita luta, muito trabalho, né? E estamos até hoje aí nessa briga grande do mercado fitness, né? Mas graças a Deus, devido ao nosso atendimento, a nossa expertise aí com os professores, atendendo os alunos, a gente está conseguindo sobreviver, né? E caí praticamente de paraquedas como personal, cara, né? Na verdade, eu não tinha pretensão de ser personal. Mas hoje eu percebo que Deus colocou isso na minha vida como um gatilho, sabe? Porque se eu ficasse 100% dentro da empresa, cara, eu piraria a cabeça, entendeu? Eu ficaria louco. E hoje eu dou aula, mais pra, tipo, esquecer os meus problemas lá e tá junto com meus alunos, conversar com eles, a gente troca muita ideia, né? Então foi praticamente de paraquedas que eu caí como personal. A gente tem academia, eu dou aula de personal, eu também tenho uma lanchonete, então assim, meu dia é bem corrido e hoje eu parei tudo aí pra estar aqui com vocês, que são pessoas incríveis. E eu te agradeço, a academia do Emerson, a DL, eu vou sempre treinar lá, é uma academia incrível, sabe, pra pessoa que gosta realmente da musculação raiz. É uma academia, tem lá, a DL tem o seu Instagram, tem sua rede social, procurem DL Academia, tem lá o endereço, podem ir lá conversar, buscar o Emerson, vocês vão aprender realmente. Aí é uma academia diferenciada, o Emerson vai dizer para vocês porque é uma academia diferenciada lá hoje, tá? E vocês vão ficar maravilhados com o tipo de treino que vocês vão encontrar na academia, tá? Só tirar um adendo aqui, o Emerson falou, né, que não tinha pretensão de ser personal. Inclusive foi eu que treinador, levei ele para ser personal, né? Eu sei dessa história aí também.
Mas, e algo que tu falou no começo foi que, tipo assim, a gente não escolhe a educação física, né? E a educação física escolhe a gente. E a minha história também é bem parecida, porque quando a época de vestibular, né? Hoje, É. né, nem, tipo assim, Hoje tem Enem, tem um monte de coisa, né? eu tentei arquitetura 2 vezes. E eu só podia entrar numa federal, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade que só tinha arquitetura onde? Na UFC e na Unifor. A pessoa... Acho que é só do E interessante, tipo assim, eu tinha um dom do desenho, desenhava bem pra caramba e tal. E aí passei na primeira fase em educação física na Universidade Federal, passei na prova de desenho. Só que na época eram 2 fases, eu não sei se ainda é hoje, né, na Federal. Que aí as específicas eram o quê? Fazer uma redação, história e física. E física eu nunca gostei, né? Então tinha aquela parada de desvio padrão. E eu acabava caindo na segunda fase. E aí, do intervalo de um ano para outro, tinha o vestibular da UES. E abriu o quê? A educação física na UES. Aí o meu irmão, não tem nada que eu que goste Vou lá pra tentar. fazer, eu vou fazer educação física, né? E era daquilo, né? Fazer esporte, jogava bola, surfava e tal, nadava, fazia natação e tal. E aí fiz educação física, acabei passando. Isso aí, 90 e pouco, né? 99, 2000. E aí foi interessante porque, assim, é como você disse, a educação física escolhe a gente. Hoje eu não me vejo Em outra área. em outra área, em outra profissão. Porque é como o JV fala muito de Deus, né? Acho que Deus sabe o caminho e o propósito que tem pra E a gente. gente Então, assim, acaba hoje eu encontrando. cuido de vidas, né? Então, assim, o meu maior propósito é realmente, assim, trazer bem-estar, trazer longevidade, trazer qualidade de vida para as pessoas. E isso tem me gerado, tipo assim, uma vida, assim, mais com propósito, prazerosa, sabe? Assim, eu vou dar aula animada, eu acordo cedo, acordo 4 horas da manhã, já tô dando aula 5 horas da Eu ia falar manhã. isso agora. Imagina Então, tu tipo fazer assim, isso com uma profissão que tu não gosta. Aí o cara já é aquele cara que fica cansado, fica reclamando, sabe? Estresse. Então você não me vê na academia, eu digo, caraca, eu tô cansado, tô morto, isso aqui. Meu irmão, não vê, porque é propósito, Falou é isso aí, agora eu me lembrei. algo surreal. O nosso pastor, o pastor Neto, ele fala muito em a diferença do meio de vida A e missão, sua missão né? de vida. É Né? verdade. O meio de vida, ele paga a conta. Né? Mas a nossa missão de vida, né, que É verdade. Ora, falar de Deus, né, impactar pessoas ali com a nossa profissão. Como pra tornar gente pessoas vale a melhores. pena e é rentável e causa felicidade na gente, transformar a vida de uma pessoa, né? Total. Deixar a pessoa feliz, deixar a pessoa ali que a pessoa vai sem estresse, atender um médico que passou o dia fazendo cirurgia, ele se sentir bem, bater um papo com a gente, Conversar fazer e aquela trocar uma atividade ideia. física, muda o dia do cara. Então isso pra gente é quando a pessoa fala isso pra gente, obrigado porque eu consegui perder uns quilos, obrigado por estar aqui comigo, porque eu gosto de estar com ele, porque aquele tempo que eu passo com ele é um dos Melhorou melhores isso, dias da minha melhorou vida, aquilo. entendeu? Muito, isso que é gratificante na nossa área da nossa profissão da educação. É. Eu tenho uma aluna, ela já está comigo há uns 3 anos, né? E ela se curou do câncer de mama. Mas quando ela foi diagnosticada, ela não treinava ainda, né? E o médico, primeira coisa, atividade física. Vai fazer aquilo, vai fazer isso, fazer aquilo, mas tem que ter atividade física junto. Perfeito. Né? E ela me encontrou, na verdade foi a mãe dela que me encontrou na academia, né? Puxa muito daquilo que a gente falou. Viu lá o meu Comportamento, o seu feeling, né? investimento, como é que eu estava dando aula, atenção e tudo. Aí ela me chamou no canto e falou, minha filha está assim, assim, assado. E vamos começar esse trabalho com ela? Novo, 33 anos, né? E cada treino, né, era uma Melhor. vitória, era uma melhora, uma evolução. Tem dia que ela chegava triste, alegre, debilitada, porque a quimio, ela não derruba a pessoa, né? É verdade. E se passaram 3 anos, né? E hoje ela está curada, né? A gente ainda continua treinando ali. E graças E a agora a Deus. gente já está numa nova etapa, que é o quê? Ela vai agora engravidar, né? Vai constituir a família dela ali com o esposo, né? Que já é um outro trabalho que ela não pode deixar de treinar, É. né? Porque ela vai ter que treinar na gestação, ter uma qualidade de vida. Enquanto e é isso gera gratidão na pessoa e a gente mesmo, tipo assim, cara, Participou, pude você participar participou disso de tudo. aqui, né, e Quantas tal. vezes chegou assim assado, e Deus me usou para falar uma besteira, Tá uma palavra, ouvindo, cara, entendeu? exatamente. Não é pregar, não é falar coisa bonita, é uma coisinha ou outra Dá ali força. que
dá uma força que ela já sai com ânimo diferente, né? É verdade. Então isso é bacana, essa nossa Muito, missão muito, de- muito. de- E a nossa área vem crescendo muito, sabe? É Total. muito importante isso, a diferença que a gente está fazendo hoje na sociedade é gratificante, sabe? E outros profissionais, como o Titon falou, da medicina, né? E outros tá reconhecendo, o próprio governo federal está reconhecendo tudo que a gente vem fazendo, o patamar que está crescendo a educação física, a profissão de educação física, e com isso cresce a área fitness, a moda fitness, cresce tudo. Tá? E por isso que eu trouxe o Emerson aqui também, para ele falar um pouco da gente, para vocês entenderem, né, também como profissional, como o que passa um empresário do ramo fitness. E eu queria que o Hermes também falasse que o Hermes, além de empresário, personal, o Hermes ele é um pesquisador, o Hermes ele está sempre atento a tudo que está acontecendo na área fitness, tá? Então, sempre que eu vejo algo, eu vou logo pergunto para ele o que é que ele acha disso, o que é que ele acha desse material, tá? A gente sabe que está tendo muitas máquinas importadas da China, sabe? Valores aí diversos, marcas incríveis como a Panata e outros entrando no mercado, sabe? E eu queria que o Hermes falasse um pouco da visão dele, o que é que tu acha desse novo mercado, desse novo boom, desse novo crescimento do fitness, Hermes, na nossa cidade, no nosso estado aí. Cara, o fitness tá crescendo, né? Mas ele... Vou falar com relação à parte empresarial, né? Uhum. Ele tá crescendo, mas ele logo vai estagnar. Eu já ouvi dizer que não, porque a gente ainda vai crescer muito, vai até 2033, 34. Eu acho que não teremos estrutura de pessoas para manter o comércio. Concordo. Entendeu? É exatamente isso que eu falei. E acaba precisando mais do profissional de educação física, é onde a gente entra. Né? Porque tem uma pesquisa, eu usei uma pesquisa, João Vitor, da Uber Gympass, que eu comentei isso com o Emerson, até passei a pesquisa para ele, onde em Fortaleza a gente só tinha 20 a 25% do público da nossa cidade, da população, fazendo academia, não fazendo atividade física. Então o empresário pode pensar assim, ó, não, o público ainda vai aumentar. Só que o que o Emerson está falando, se as academias aumentarem e não tiver pessoas, e não aumentar esse número de 20%, as academias vão ficar paradas e as academias vão ficar brigando pelos Pelos 20% que tem. próprio cliente. E eu digo isso porque é o seguinte, cara. Pós-pandemia, né? Meu amigo, foi a melhor época da academia. Pra mim. Melhor época da academia. Porra, gente pra caramba, todo mundo querendo treinar, o povo querendo sair de casa, querendo se movimentar, porque tava se pregando que tinha que fazer atividade física para você sobreviver ao Covid e tudo mais. Abriu a academia, todo mundo lotado, todo mundo treinando e tudo mais. Um ano e meio, acho que foi ali 2 anos, bom. Após isso, cara, você vê que todo mundo que não treinava, pós-Covid, começou a treinar. 2 anos, esqueceu tudo que passou. E para. Parou. E para, entendeu? Então, assim, você tem 20% treinando, pós-Covid, 30, 35, 2 anos depois, 20. A memória seletiva, né? Entendeu? A galera esquece, pô. Ninguém vai passar. Tem muita gente que treina 2, 3 dias e passa 2, 3 anos sem treinar. Então, o mercado... ele vai abrir muitas academias, né? Mas eu acho que não vai ter tanta gente para sustentar as academias. Entendeu? Pode ter agora e vocês acompanham. A briga tá gigantesca. A briga tá grande. Aí foi o que eu falei, a gente vai ter uma briga pelo percentual hoje de praticantes nas academias. Aí é onde o Emerson teve a visão dele, que eu quero que ele passe para vocês. Qual o diferencial da DL, qual o diferencial que você enxerga que uma academia vai estar na frente, tá? Nessa briga por esses percentuais, por esses praticantes de musculação, de atividade física. Cara, recentemente eu tive reunião com meus professores e eu, conversando com eles, falei: pessoal, é o seguinte, porque a minha academia ela é conhecida como academia de bairro, o pessoal todo mundo chama como hoje, né? Então a academia de bairro hoje, estamos lutando com a venda do olhar, né? Isso. Quando hoje o cliente ele procura a academia olhando o tamanho da estrutura, as luzes que ela tem e se tem espelho instagramável, porque eles querem entrar para bater foto.
se você for olhar, os alunos, eles Academia entram na... boutique, né? Que tá chamando, academia boutique, né? aí o pessoal já tá mudando o conceito. Antes era academia tudo escuro, porque a galera treinava caverna, mais. né? Agora é claro, um negócio clarozinho, espelhozinho, luz, todo canto. Ar-condicionado, né? Ar-condicionado, não ar-condicionado. A DL começou sem ar-condicionado. Hoje eu tô tendo que me reestruturar para ter ar-condicionado, porque Ele tinha ventilador lá nos primeiros treinos que eu fazia, ele desligava o ventilador pra gente treinar. eram os melhores treinos, cara. Eram os melhores treinos. Treinar sem ventilador, sem vento, nem nada, a gente querendo puxar o ar e o ar não vem. Aí, suar, pra suar. Mas assim, a gente está se movimentando para tentar acompanhar o mercado em questão de estrutura, mas o que eu estou fazendo diferente com os meus meninos é em atendimento, né? Eu bato muito na tecla com eles, pessoal. Vocês têm que mostrar o valor de vocês, porque quando começou o up das academias lá atrás, né? Vocês sabem aquela academia que começou que era dois professores no salão de musculação para 15 alunos. 10 anos atrás começou lá daquele jeito. E aquilo ali começou a mostrar o lado negativo do profissional de educação física. E olha que ainda tinha os provisionados, né? Que eram os caras que treinavam há muito tempo, que não tinham uma faculdade, né? E aí teve tipo uma manobrazinha lá pra botar os caras pra dar aula, né? Pra dar aula. Então isso aí, acho que de lá pra cá veio construindo uma imagem muito negativa pro professor de salão. Então, não é à toa que vocês passam hoje no Instagram, você vê o meme, né? É o professor de salão atendendo a novinha e a senhora lá fazendo de cabeça para baixo, entendeu? E hoje o que eu tento mudar com os meus meninos é essa imagem, entendeu? Porque eu tenho um público muito grande de terceira idade, a galera ali de 50 a mais. Então, assim, se a gente não... O personal, o professor, o estagiário não entrar mudando o conceito do profissional de educação física na musculação hoje, eu acho que vai começar a desvalorizar. Eu acho que vai começar a desvalorizar porque eles vão pensar, pô, os caras não sabem de nada. Porque quando a pessoa chega na musculação, ela primeiro vai treinar, né? Eu tô falando isso aqui do público DL pra lá, né? Então ele chega pra musculação, ele vai treinar, ele não procura um personal. Ele tá ali pra treinar. A primeira pessoa que tem que dar o exemplo, o espelho é o professor. Se ele não der aquele exemplo, você tem uma imagem ali totalmente negativa, entendeu? Então eu digo para os meus professores, se vocês não mostrarem a valorização do personal, do professor, da educação física, já as pessoas não querem fazer ficha com vocês. Vai pro chat. Porque aí a hoje está crescendo. Hoje tem gente que está fazendo dieta pelo chat. Você bota. Meu irmão, você bota a foto dos alimentos, tudo que você come, aí você fala, eu quero emagrecer, peço tanto, faça uma dieta, o chat manda. Entendeu? E eu acredito muito nisso que você falou, tá? E eu costumo sempre falar que quem ganha com isso é o personal, porque assim, como as academias tem a questão do empresário, que eu também quero que tu fale isso, como o empresário está apostando no bom professor, tá? Quanto ele paga, a gente tem muita reclamação dentro da educação física sobre o teto, quanto ganha um professor de sala, entendeu? E as academias hoje elas estão investindo muito em máquina, espaço, e está esquecendo muito o profissional. Quem ganha com isso é o personal. Porque você vê que 90% do público hoje de academia tem personal, né? O pessoal vai, hoje a sociedade tem personal, é um crescimento que mostra a pose social da pessoa estar com o personal ali. A gente sabe que ter personal não é para qualquer pessoa, é caro ter um personal. Por isso que a gente está sempre se dedicando a melhorar o nosso conhecimento. E as empresas, infelizmente ou felizmente, ela não está pagando bem o profissional de educação física. Tá? Isso tu tem aí um estudante preguiçoso, um cara que hoje mesmo a gente viu um cara reclamando que ganhava R$1.000 para trabalhar 5, 6 horas numa grande academia, que ele recebia isso em um aluno. Então, um aluno, 1 hora, ele preferiu estar com personal do que está na academia. Tá? E eu queria falar também, que o Thiago também falou, que a gente estava conversando sobre isso, a questão da etapa. Tá? Que o professor,
ele tá ali para aprender também, que ele respeite essa etapa de estar ganhando um pouco menos, para que ele tá crescendo, para quando ele for para personal, cobrar o que tem que ser cobrado, que ele tenha todo o conhecimento possível para estar cobrando isso. Total. Justamente eu ia entrar no ponto, né? Assim, eu e meu irmão, a gente é sócio na academia, né? Também, Fora da cidade, né? No caso, em Pindoretama. E a gente bate muito na tecla, com reuniões pontuais com os nossos professores, porque assim, como o Emerson falou, o cara que vem ali para academia de bairro e tal, o primeiro contato dele é o professor, né? E o professor tem que ter a mentalidade lá na frente de entender que se ele é um mau professor, se ele é um cara que não dá atenção, se ele é um cara que não tem postura, se ele é um cara que não tem uma postura profissional para com o cliente ali, ele não vai ser procurado como personal futuramente, porque é aquilo ali. É amor à primeira vista pelo professor e tal. O cara me atendia bem quando era na sala, o cara era um bom profissional, chegava no horário, o cara era limpinho, fazia ficha, perguntava se o aluno estava precisando de ajuda, ajeitava a postura do aluno e tal. E isso aí traz experiência e bagagem para lá na frente ele ser um excelente personal trainer. Exatamente. Então, assim, a gente, como empresário, realmente tem que buscar essa excelência no serviço. As grandes redes vêm com preço baixo, uma qualidade de luxo lá em cima, tá entendendo? E se você não tiver o diferencial no serviço, sendo humanizado, entendendo o que o cliente Lá da quer, recepção até o do salão. ladinho, meu amigo, aí você fica para Mas trás. tu acha que essa ideia da valorização, da cobrança, do pagamento influencia? Ou é mesmo que é o mal profissional? Que existe o mal profissional. O cara pode ganhar mal ou bem, ele vai estar lá com preguiça, sabe, não quer trabalhar. Cara, eu passo muito, eu falo muito do pressuposto, porque tipo assim, quando eu entrei, cara, na musculação, era 5, 6 reais a hora. Eu dei aula de graça. Eu dei aula de graça. Tem muita gente que hoje da nossa época dava aula de graça. Passava, eu chegava às 5 horas da manhã, saía quase 10 horas da noite, porque tentava pegar os personal, cobrava. Aí conseguia uns horários de personalzinho que o professor, o dono da academia deixava o cara fazer. Exatamente. Né? Porque tinha um professor formado na salão, então você dava aquele personalzinho por fora, cobrava 20, 30 reais. Não era nada. Né? Então assim, eu já me sentia muito feliz por estar ganhando um pouco acima da hora aula. Mas isso foi uma construção. Como é que o cara me procurou de personal para pagar um pouquinho a mais? Isso. Porque o cara viu que eu era um bom profissional na sala de musculação. Então assim, você não pode, tipo assim, esquecer o seu passado, de onde você tá vindo, de onde você tá vindo. Ali é realmente como o Ivan falou. Você tá ali para aprender. Entendeu? Vai aprender na prática e tudo mais. E aprender. Como eu tô ali na Green Life há um bom tempo, alguns anos e o dia todo, eu vejo que olho os estagiários, né? Os estagiários que deram ali o seu suor, foram dedicados, né? Deram atenção aos alunos. Quando eles saíram, se formaram, né? Continuaram ali um pouquinho, e depois saiu para ser personal, os caras já saem ali com a agenda quase cheia. Porque a galera do salão, os alunos, sentem falta daquele cara. É verdade. Entendeu? Pô, aquele cara ali é diferente, não sei o que. Aí começa a buscar ele, vê um horário com ele. Eu tenho vários exemplos lá na Green Life. Né? Eu vejo ali, eu observo, entendeu? Aí já o preguiçoso, não. Esse aí vai ter que procurar outra área. Assim, outra academia que ninguém conheça, porque ali a galera já sabe que... E a galera acha que é fácil, viu? Que é. Pegar assim. Não, eu vou sair, vou começar a dar aula de personal. Acha que vai conseguir Exatamente. aluno fácil. Muito difícil. Todos os dias aí, eu tô numa batalha aí há muitos anos, você que me acompanha, ajudando os estudantes, ajudando a galera, é muito difícil. Sabe, é muito difícil realmente ser personal, não é fácil. Você tem que ter ali uma carta de cliente, você tem que estar no mercado há muito tempo, principalmente nas grandes academias. Quando você chega nas grandes academias, existe muitos profissionais gabaritados, de muito tempo na estrada, então você tem que realmente estar ali inserido, tem que ter muito conhecimento prático, técnico, tem que mostrar realmente serviço. Eu tenho muitos colegas aí que buscam o tempo inteiro, até gente com muita experiência, busca o tempo inteiro cliente, sabe? E não é fácil, tá? Você está se destacando. A gente está falando aqui do percentual de sucesso muito baixo. A gente tem aí 10% dos profissionais de educação física que ganham bem, ganham acima de 20 mil reais, sabe? Outros profissionais estão bem abaixo aí do mercado, mas há uma luta, há um crescimento no fitness, tá? E continuando aqui com o lado empresário, né, do Emerson, falando esse boom
do fitness também melhora, agrega na profissão de educação física? Tu acha que vem realmente para somar, para aumentar a nossa profissão? Os empresários vêm olhando para essa área ou não? Os empresários querem realmente vender estética, aproveitar o uso aí dos produtos farmacêuticos, o Mounjaro, os hormônios, que a gente sabe que tá a cada 10 clientes, 8 usa, sabe? E o que é que a tua visão hoje de empresário e profissional da área, tu fala pra galera sobre isso? É assim, quanto mais academia tiver, mais vai ter possibilidade de quem está começando começar a trabalhar, né? Mas é como eu falei, daqui a pouco eu acho que aos poucos o professor de salão tá morrendo, entendeu? Porque se você for ver essas academias grandes quando estão abrindo, os caras têm 3 mil metros quadrados de musculação e um professor. 2 no máximo ali. Porque ele já sabe que o quê? Que o público que está procurando a eles, a galera que já Vem no aplicativo. já tem um professor que fez uma ficha de R$20 para aluno, que a aluno chega lá com o aplicativo, entendeu? Ele vai fazer e já tem os vídeos, as fotos, entendeu? Então o professor de musculação em si está se acabando ali dentro do salão, o presencial. O que os caras vão ter que começar a fazer é como vocês falaram, é o marketing deles para eles venderem online. De algum diferencial. Porque o que a galera que eu vejo muito é muita gente com ficha online. Tem muito. E assim, cara, o online, o celular hoje, ele tá incrível, né? Eu já vi personal dando aula para uma aluna, ele aqui e a aluna lá nos Estados Unidos. Entendeu? Ela botou o celular para se filmar e ele, pronto, é isso, vai, faz assim, faz assim. É massa. Então, assim, é um marketing que o cara fez massa e tá dando certo para ele, entendeu? E se a galera não começar a olhar por esse lado, não vai ter mercado para todo mundo. Tu falou esse negócio aí do marketing pessoal, né? E aí eu me lembrei muito quando eu era professor de sala na Sport Life ali, final da Sport Life, né? Do Chico Queiroz, né? Aprendi muito com aquele cara. E aí, os professores de sala, eles faziam o seguinte, como incentivo, né? Os alunos que você pegar, se você fizer a ficha, você ganharia R$30 por ficha. Ah, que massa. E aí o cara se motivava. Poxa, eu já ganho minha aula aqui, vou arrumar a ficha aqui pros caras pra trabalhar, meu irmão. E era... Então, tipo assim, o cara tinha o prazer de passar o dia fazendo ficha. Tava no intervalo lá almoçando, o cara fazer ficha. Então, aquele aluno já sentia... O aluno já tinha a visão, tipo assim, caraca, nem chegou o vencimento praticamente da minha ficha, eu tá chegando, já tô com uma ficha nova. Só que por trás o professor já tava, né, autoestima lá para ganhar mais, exatamente, né? Mais motivado com o treino novo, um puxa o outro, entendeu? Exatamente. Então ele fez essa estratégia aí e era um valor irrisório, porque o cara pagava praticamente por fora, né, o dono da academia, e o lucro dele já tava na mensalidade, entendeu? É exatamente isso que a gente vê, esse crescimento, essa busca, né, por mais conhecimento na nossa área de sucesso, tá? E continuando aqui, JV, puxar um pouco para ti, tá? Como é que tá, na sua visão, essa busca que eu falei aqui, que é muito difícil, você vê também essa dificuldade da busca por profissionais da área, da busca por falta de atendimento, sabe? O que é que você fala aí desse crescimento fitness aí na sua visão? Que bom, né, que esse crescimento, que está crescendo essa área, né? Quer dizer que as pessoas estão buscando qualidade de vida, saúde e tudo, só que essa questão do professor de salão aí para estar acompanhando, né, é muito importante. Isso tem que se qualificar. Isso, tem que fazer a diferença. Uma coisa que eu falei pro Emerson, eu acho que tu também teve essa experiência em 2014, 2015, eu fui para os Estados Unidos e lá não tem professor de sala, né? Lá as empresas, as academias, grandes academias, elas fazem o que a gente vê hoje aqui. É um grande financiamento, grande aporte financeiro em máquinas, em espaço, tá? E não tem professor. O cara fala o treino. Não tem professor. Existe um contrato
que a pessoa, assim que entrar na academia, você assina que você é responsável pelo que você faz na academia. Pra já isentar a academia de responsabilidade. Aí você busca o Se seu não professor. cuidar, isso chega aqui no meio. E hoje com a IA aí, inteligência artificial, E depois eu vim entender, por isso que a gente via muita coisa na internet, essas loucuras que os americanos fazem, pegar uma máquina, fica de cabeça para baixo, não sei o que, enfim, que acabou chegando aqui também, é exatamente porque não tem um professor, não tem um profissional que indique as E coisas se a certas. gente chegar nesse nível aí o pessoal que está começando, saindo de faculdade, já tem que mudar totalmente a estratégia, porque eles não vão ter a vitrine. Os caras não vão começar a ir na academia mostrando o potencial deles. Eles vão ter que fazer o quê? Marketing deles mesmo. Vai ter que dar aula de graça para poder chamar aluno, entendeu? Para depois começar a mostrar o trabalho deles. Isso é pura realidade. Eu tinha um aluno que morou um tempo no Canadá. E lá ele disse assim, não, Thiago, lá eu chegava com um cartãozinho de crédito, botava na porta da academia, a academia se ligava todinha. Era toda de vidro e ela se ligava. E aí eu tinha que fazer a ficha, que na época era de papel, né? Ele, algum personal, o professor mandava pra ele, alguma coisa assim, mas ele não tinha professor. É exatamente isso. Em São Paulo também tem isso. Eu fui à academia lá, a academia de São Paulo que eu visitei, ela não tem recepcionista, nem tem professor. A gente foi lá, não foi? Se você entra também, coloca lá a sua face lá, facial lá, você entra e lá você faz seu treino, entendeu? E outra concorrência grande agora, além das IA, né? Que o personal tá tendo, o profissional tá tendo, são os blogueiros, né? Porque o que tem gente, meu amigo, fazendo treino de blogueiro não é brincadeira. Então, assim. Acaba sendo a questão do que a gente estava conversando no início do marketing, né? Às vezes o cara tem realmente uma boa aparência física e tudo lá, e ele acaba passando treino e a pessoa tem. Só o que eu vejo. Veja meu treino de glúteo. Exatamente. O JV tá fazendo também a mesma coisa. Ganhar seguidores, isso aí. Mas aí todo mundo sabe que por trás tem um profissional. Um grande profissional. Um grande profissional. Vai ter uns alunos, adolescentes, né? Os Enzo. Mas os caras, eu vi isso aqui na internet, o que tu acha que vamos fazer assim? Então, macho, desse jeito. Quem é esses caras? É um Zé Doidinho que tal, não sei o que, mas sabe nem quem é. Não tem uma bagagem, não tem uma história, conhecimento. Mas aí entra a nossa expertise, a qual tu falou de experiência, e até como um pai, principalmente tu trabalha com os meninos mais novos. Aí tu tem que ter esse diferencial, essa visão, que o teu filho, os seus filhos vão daqui a pouco estar também fazendo a mesma coisa. O que ele vê na internet, o que é legal, o que é o diferente, entendeu? Tem que explicar para ele por que é feito aquilo ali, se serve para ele ou não. Para que aí ele veja a importância de se ele se machucar ou não, para não estar fazendo, né? Entenda realmente se vai dar resultado para ele, que é o mais importante. Tá? Tiagão, essa nova geração de novo contigo, o que te preocupa? O que tu acha que preocupa eles, essa galera vindo agora nesse crescimento, desse fitness aí, né? O que pode prejudicar eles e o que pode estar prejudicando, né? O que o Hermes falou, até que tomar um certo cuidado, que isso acabar para eles, vão ficar perdidos. Tu acreditando também nessa possibilidade? Cara, eu vejo muito profissional trabalhando assim com adolescente, nesse público jovem, né? Eu acho um público massa de se trabalhar, né? Então, assim, tem uma galera que é bem obediente, tipo assim, faz o que você manda. Agora complica quando o cara chega, que nem o JV disse, né? Mano, o que é que tu acha disso aqui? Quero fazer isso aqui. Então, eu tenho uma postura muito firme com os meus clientes, seja os mais novos quanto os mais velhos, que o meu aluno ele tem que entender o que realmente ele necessita. Então, eu sei o que ele precisa para evoluir, eu sei o que ele não precisa, né, que pode prejudicá-lo. Então, assim, quem prescreve sou eu. Então, ele vai estar naquele horário comigo para fazer realmente o que eu peço. Não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo e tudo mais. Então, acredito que é por isso que os meus alunos confiam tanto no meu trabalho e a gente tem gerado resultado em cima disso. Que é o mais importante. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Cada um vai responder na sua perspectiva, na sua forma de ver a profissão. O que você acha que deveria mudar na nossa formação de profissional de educação física no Brasil? Se tu pudesse mudar algo ou acrescentar algo, enfim, o que é que tu mudaria aí hoje nesse que tá esse crescimento aí? Então, quanto mais cresce, mais erros a gente vê, ou mais coisas boas aparecem, tá? Mais expectativa, mais
maior público, enfim. O que é que Vamos tu trazer a polêmica. mudaria Taxa de academia. na formação Pra da personal. academia hoje? Ou o personal Não, 3 peraí. vezes na semana, quanto era? R$ 260. É loucura, vamos falar disso aí. Vai. Deveria mudar na formação? Da profissão, né? O que Cara, torna a nossa formação? Eu acho que a formação da educação física nas faculdades está muito defasada, fraca. Tá fraca. Primeiro porque, tipo assim, eu acho que vocês fizeram handball, basquete, um bocado de modalidade que a gente é Atletismo, obrigado a né? fazer, mas que Não você nada. sabe que você não quer usar. Porque você sabe que você não vai trabalhar com isso. Entendeu? Não, eu quero trabalhar com personal, então, pô, vamos fazer aqui uma grade curricular aqui só para quem vai atender com personal. Hoje, eu não sei vocês, mas eu percebi que hoje tem muitos alunos, principalmente ali onde a gente atende, que precisa mais de um personal pro psicológico do que pro físico. Entendeu? Então na faculdade você não tem grade, não tem matéria de psicologia para você aprender a lidar com certas situações, tá entendendo? Porque tem dias que eu vou dar aula que a gente conversa mais, o aluno descarrega mais aquela energia do psicológico dele do que ele tá querendo treinar, entendeu? Então aquilo ali, se o profissional não souber como lidar com o cliente assim, Ter a pessoa, né? Conquistar a pessoa. conquistar a vai pessoa conseguir mudar só na base da musculação. você é personal / psicólogo, amigo. Então você tem que ter aquele código de ética também. Tu De falou, o que tá? você conversar com o seu. Tu falou isso aí, né? Tipo assim, me lembrou muito o que a medicina faz, né? Você estuda um tempo e depois faz uma residência, né? De mais ou menos 2 anos, né? Tu acha que seria viável? Tipo assim, cara, vou fazer o geralzão e tipo assim, 1 ano pro final eu faço um específico para aquela determinada área que eu quero trabalhar. E aí gera os leques, eu quero trabalhar como preparador físico, quero trabalhar como personal, quero trabalhar... aí- Seria o Que hoje tu haria- a gente tem as pós, né? Que você pode procurar para fazer sobre o que você quer. Mas, pô, você perdeu 4 anos ali fazendo um geral que você não sabe que você não vai usar. Entendeu? E que não tem ali certas coisas que precisa. Eu não sei como é que tá hoje, né? Se já tem alguma coisa sobre psicologia, sobre falar um pouquinho, questão né? financeira. Vou aproveitar aí o gancho de vocês, para falar do meu livro, Personal High Level, é exatamente sobre isso que o Hermes está falando. É uma questão motivacional, mental, o que você pode fazer na área da musculação para você conquistar esse aluno de sucesso. Então, como o Hermes falou, não é só a parte técnica, só. Você tem que saber o lado psicológico do aluno, o que ele precisa, e eu trouxe aqui nesse livro dicas exatamente sobre isso para você somar no seu conhecimento técnico, tá? Para alcançar mais sucesso e ter mais relevância e conhecimento na área da nossa educação física para você estar ali tendo mais resultados. Tá? E sim, algumas faculdades hoje têm a oficina de psicologia, tá? Eu acabei fazendo também depois uma oficina de psicologia, mas assim, a faculdade, a educação física, ela é muito gigante, tá? É exatamente isso que o Thiago falou, né? Eu acho que tem ali o conhecimento de tudo, de todos os esportes. Eu acho que é um erro também da faculdade, que é muita coisa, é aquele negócio, é muita coisa que você não aprende, acaba aprendendo nada. Então, sim, devia ser mais uma grade mais espaçada, diminuída ou mais especializada, né? Que aí depois aquilo ali, ó, tem gente hoje que tem cadeira de musculação e outras faculdades tinha a só oficina de musculação, que já é mais reduzido o tempo. Tinha faculdades, no meu caso, que era junto as duas, o bacharel com licenciatura, depois dividiram. Tem um bacharel que é mais a prática, você vê mais coisa de academia hoje do que a licenciatura. A licenciatura, falando também, é um profissional incrível, tá? Que a gente tem que valorizar muito o profissional de educação física. Tudo que, como a gente falou aqui, o Thiago disse assim, a educação física procura a gente, então a gente procura a educação física. Isso vem de lá da escola. Aquele bate-papo com o professor, futebol, sabe, gostar daquela arte marcial, jogar aquela coisa. Por isso que é importante que o professor de educação física saiba um pouco de tudo, para que ele esteja passando isso para a sociedade, porque quando a gente fala que a educação física tem handball, tem não sei o que, é porque a gente está pensando só de musculação. E a nossa área diversa, ela é gigantesca, sabe, e ela está aí para agregar
exatamente no fator social desse crescimento do nosso filho, sabe? Do seu filho, do meu filho, em estar ali fazendo algum tipo de esporte, seja ele qual for, não só o futebol, mas não só a musculação, tá? E isso que engrandece muito a gente é cada um da gente ter um pouco de conhecimento. E aí sim, se especializar em cada um e ter o que o Titon falou, que, tu gosta de quê? Eu gosto queria fazer corrida. Então tem um amigo meu que é especialista em corrida. Eu queria fazer um treinamento de força. Então tem um amigo meu que faz ali treinamento de força. Eu queria fazer um pouco de hipertrofia. Tem um cara ali que ele faz bem hipertrofia. Isso vai ser natural da gente, o que a gente chama de nicho, né? Cada um tá ali escolhendo a sua especialidade para que você tenha sucesso na nossa área. Tá? E o que para ti, JV, tu destaca, o que precisa do profissional hoje ser um profissional high level, o que a gente chama, um profissional de alto nível, um profissional que ele vai ter sucesso na área, o que ele é destaque na área? Cara, uma das coisas que eu vejo muito, eu bato, todo profissional de sucesso tem uma história no esporte. O cara começa lá de baixo, entendeu? Eu não conheço nenhum que seja de sucesso, um cara que tenha uma carteira boa de alunos, uma oral ok, que não tenha Um destaque no seu esporte, qualquer esporte que seja, é importante, isso é verdade. Tem uma história de ali, fisiculturismo, é verdade. Então, eu não conheço, assim, cardiologismo, fisiculturismo. É verdade, não tinha reparado disso não, mas é muito importante também. Tem um da corrida ali, tem um... É vou parar para ver, os caras têm uma história atrás. A maioria tem um divisor, né? O campeão do boxe foi lá, entrou, depois foi estudar. O cara do futebol, que era jogador de futebol, total. Depois formou. É uma visão legal, uma reflexão muito boa. Junta, né, com o marketing, né, com as redes sociais, que está crescendo, né, vender o produto, a história dele, vender o que ele sabe, né, buscar o conhecimento para a graduação. Tudo isso que a gente falou no começo, né, sobre a postura na academia, como se vestir, né, vender a tua imagem, né? Eu acho que se a gente botar tudo isso junto, eu acho que poderia colocar também aí no meio. O que você acha que para ser um personal high level? Cara, inicial, comportamento / educação / ética. Perfeito. Entendeu? Eu acho que para você ser um profissional high level, para você trabalhar com o público que a gente trabalha hoje, você tem que primeiro saber se comportar no lugar que você está, né? Você tem que ter ética, porque você está ali com o aluno, às vezes você, tipo ali, você passou um ano com um aluno e você acha que já é íntimo dele, mas não, você é o personal dele, meu amigo. Um A que você falar errado, no outro dia você já não está mais com ele. Falou isso aí, agora eu refletindo essa semana, eu acho que quanto mais o aluno for antigo, mais atenção próximo, a gente tem que dar. Próximo do erro. Saber dividir as coisas. É perigoso isso também. Porque às vezes o cara é meu brother, meu amigo. E que muitos fazem errado, né? Quanto mais antigo mais relaxa o eu sou assim, quanto mais antigo, mais atenção e foco eu dou. Porque ele acredita no meu trabalho, ele me paga bem. Já tem uma jornada. Paga em dia, a gente vive uma jornada. Ele acaba te trazendo outros. Pois ele tem prazer em dizer que treina comigo, me indica. Perfeito. Entendeu? Só que tem gente que mistura as coisas, né? Lógico, cria uma amizade, cria um vínculo. Você tem que segurar ali. Mas eles têm que saber dividir, tem que saber dividir. Porque senão vira do deve e aí você perde. O cara não respeita mais o personal. E isso ele acaba te pagando, né? Ele tá te pagando ali, então a amizade está ali, mas o profissionalismo tem que ter. No dia que ele não tiver mais aquele valor que ele tá te pagando ali, aquele resultado, a amizade acaba ficando. Você tem que ver porque aquele personal tem muito aluno antigo ali, o cara tá com ele há sei quantos anos. O cara sabe dividir ali. Vai ter a rotatividade é normal, né? Como qualquer profissional é um cara humano, tem ali problemas com os filhos, um pneu furado, alguma coisa, esse aluno ele vai também saber, né, diferenciar isso por ele te conhecer por mais tempo. O cara isso também tem as suas vantagens. Faltou porque tá doente, porque realmente ele tá doente. Ele sabe, esse aqui não falta não. Tá com o nariz espirrando, o que acontece, né? Tiagão, o que para ti precisa para ser um profissional high level? Cara, é muito legal essa pergunta aí, e que os meninos falaram, né? Mas eu, tipo assim, eu vejo muito experiência, como o JV falou, né? A vivência na prática, você tá treinando, você tá no ambiente, inserido naquele ambiente, vivendo aquele ambiente, é extremamente importante.
e questão de você não parar de estudar, Perfeito. né? Então eu falo muito para minha filha, né, quando a gente vai fazer as tarefinhas, né, da escola, e ela, até hoje eu digo para ela, papai nunca parou de estudar, né? Hoje eu faço uma graduação de nutrição, estudo, até porque hoje a gente vê um leque de informação muito amplo, chegando muito rápido na gente, né? Então se a gente não começar a absorver esse tipo de informação e colocar em prática com os nossos clientes, a gente acaba ficando para trás. Eu acredito que um personal high level ele tem que ter vivência, conteúdos, né, para tá realmente assim passando por cliente. E isso aí a gente, o JV também falou, questão do marketing, É né? importante. É totalmente importante, não anda separado da nossa profissão. E é isso, se atualizar Inclusive, sempre. quando tu passou pela. Eu lembro de tu falar sobre o caso de estudar, que tu tá sempre estudando, tá sempre passando as coisas pra gente também, as novidades, e eu e tu trocamos muita informação sobre isso. Quando tu fez aquela parada da tua cirurgia, que tu voltou, tu falou, Paulinho, agora eu perdi alguns alunos e tal, vou ter que recuperar, o que é que eu faço nessas horas? E o cara vai estudar. Vai estudar, vai estudar, vai estudar. Aí tu é mesmo, né, cara, eu vou fazer isso, vou estudar. Aí tu começou a conhecer mais o marketing, começou a estudar um monte de coisa, a gente trocou livros e tá aí, hoje o cara é destaque. De novo. E o pior que é verdade, tipo, na época eu passei praticamente 2, 3 meses ainda pós-cirurgia parado, né? Sem aluno, sem nada, e muita gente me deu força, né? Eu já tava, inclusive, deu aula para alguns alunos meus e tudo mais. E a gente sabe, é uma questão que a gente sempre levanta, será que a nossa profissão é unida? Cara, a nossa o profissão tem corporativismo, maior potencial para ser unido e realmente ser uma das profissões realmente assim E a do maior mercado, desunida, eu acho. né? É a mais Porque a gente unida. vê uma competitividade muito grande que não tem necessidade. É. Então, por exemplo, a gente chega numa academia de alto patamar que a gente tem hoje, né? A gente bota um piso para a gente cobrar, para elevar o nível do nosso trabalho, elevar o nosso nível para estar recebendo todo mundo igual e tal. E aí chega outro cara que não tem esse corporativismo, quer preencher a gente de qualquer maneira, baixa o preço. Então, eu acredito que não seja por aí. A gente tem realmente assim como... o JV tem expertise na corrida. Meu irmão, vou lá, tenho o maior prazer em indicar o JV. O Emerson é um personal que atende em tal setor, não atendo lá. Meu irmão, passo para ele. Exatamente. Essa E eu costumo pegada, falar entendeu? que as grandes academias que a gente trabalha hoje, por exemplo, o CT, né, o CT da Green Life e outras redes Green Life, a gente tem mais ou menos lá quase 3 mil clientes. Então, assim, cada 3 mil clientes, eu acho que cada personal ele precisa de 1%, né, desses clientes para ficar feliz. Então, tipo assim, de 30 clientes desses que tem, cada um já está no ramo de sucesso. Então, não precisa você estar correndo para você estar brigando. Lógico que tem aquela... É boa que tem ali, a gente que veio da luta, é boa que tem esse ego, essa coisa assim, para você estar ali tendo mais conhecimento, se vestindo melhor, sabe? Agregar valor um ao outro, somando um ao outro, que a nossa resenha serve exatamente para isso. Quando um tá ali errado, relaxado e tudo, a gente tá sempre puxando ali com atenção o outro. E isso faz só a gente crescer. Verdade. E para finalizar aqui o nosso IPcast, eu queria que cada um de vocês deixasse um recado para os profissionais aí, tá? Um recado, o que é que vocês queriam dar aí para esse novo profissional, esse profissional que já está no mercado, ou mesmo as pessoas que gostam de atividade física, ou querem fazer atividade física, pode ser a palavra de Deus, pode ser o que você vier no seu coração, pode ficar à vontade de falar para a câmera aí, Thiago, JV, Emerson, pode ficar à vontade. Só, Thiaguinho, vai lá. Começar Cara, eu falo muito assim pela experiência, né? Então assim, começa com o que você tem, né? Então, e aonde você está, começa a valorizar realmente os pequenos começos, porque você tendo uma base boa, você tendo edificado realmente sua vida profissional numa rocha, você tendo princípios e valores, você consegue ir bem longe, né? Então assim, eu digo muito que na educação física você tem realmente que amar aquilo que faz, né? Para tá servindo. Então, se você ama, você está no caminho certo. Então, vá por esse caminho, continue sempre estudando, continue realmente sempre se atualizando, que o mercado, tipo assim, não perdoa, né? Não perdoa. Então, a gente nunca deve estagnar. Cara, o Thiago falou muito bem aí, né? Você começa a valorizar aí o começo, os pequenos valores, né? Para você aprender como começar, né? Ver ali por onde é que você vai e qual é o caminho que você vai traçar.
Mas eu sempre coloquei e falo muito para os meus professores, vocês estão começando agora, mas vocês também comecem a querer saber onde vocês vão estar daqui a 50 anos. Perfeito. Então, observem a trajetória que vocês estão fazendo, o quanto vocês estão recebendo, o valor que você quer receber, mas lembre-se que você vai envelhecer. Visão de futuro. Visão de futuro. Quando você chegar lá com 60 anos, você vai estar com uma base pronta ou você vai estar dando uma aula que se você parar, você não vai ter mais dinheiro. Perfeito. Então, comece a se programar agora. Foi uma coisa que, tipo assim, hoje eu não sou velho, mas também não sou novo. Estou ali na casa dos 30. Mas se eu tivesse... Respeita a minha idade, viu? Ó, mas se eu tivesse ali... o que todo mundo diz, né? Pô, eu queria ser mais novo com a cabeça que eu tenho hoje. Aí, Então eu sempre vou falando para os meus professores, cara, faz isso porque foi aonde eu errei. Se você fizer, você vai bem e quando você chegar na idade que eu tô hoje, você não vai ter a dor de cabeça que eu tive. Por isso que é muito importante a gente ter referência, né? Referência. perfeito. De pessoas assim que Concordo de sucesso, né? plenamente. É isso que eu ia Eu falar. acho agora. que quem está começando agora, lógico, estudar, buscar conhecimento, vivenciar ali, se você gosta de algum esporte, compete alguma coisa, não sei, mas acima de tudo, conhecimento, estudar, ter uma referência profissional, né? E o principal é permanecer com seus princípios e valores. É o mais Né? certo. Não deixar que nada roube isso de você. Eu acho que quando você perde isso aí, a tendência é não dar certo. E como a gente fala em... A casa cai no dia. como a gente fala em estudar, né? Não estude só o que você precisa saber para passar para os seus alunos, mas também estude coisa que a faculdade não está ensinando hoje, que precisa ser ensinado, é o financeiro. Porque a gente está falando em ticket alto. Se você precisa estudar o seu financeiro, porque você vai ganhar, você vai chegar a ganhar 15, 20 mil, você vai ganhar 15, 20, ou você vai viver até quando, assim? Entendeu? Lá na frente você vai se aperrear, e é o que está acontecendo com boa parte dos brasileiros. A galera está se aperreando porque não estuda financeiro. Não estuda o seu financeiro e não sabe administrar o seu dinheiro. E o personal trainer é arriscado. Um dia você está ganhando um salário ali, no outro aluno olha para você, no dia do pagamento ele diz, eu não vou mais. Então aí se você não estiver preparado financeiramente, tá, você acaba se perdendo, acaba trazendo prejuízo para você e acaba acontecendo o que a gente vê na maioria. O cara faz qualquer coisa, acaba se vendendo por qualquer valor, e isso é ruim para ele como profissional e para os colegas. Tá? O que eu sempre falo para os amigos da profissão de educação física, siga, como o JB falou, a referência. Tem 3 tipos de pessoas que é muito bom você ver. É quem está já no sucesso, quem teve no sucesso e quem junto com você quer ir para o sucesso, que é exatamente o que a gente faz aqui. Eu nunca vi tantos amigos, pessoas diferentes, querendo a mesma coisa, tão iguais. Tá? Sou eu, é o João Vitor, é o Thiago Paz, é o Emerson e o meu amigo Titão que está ali gravando a gente. É muito importante a gente ter uma parceria, uma brincadeira, é uma coisa muito legal, muito sadia, que está sempre um levantando a bola do outro, sabe? E a gente sabe que quando eu já falei isso pro Emerson, que quando a gente está na precisão ali, a gente sabe com quem correr. Sabe? O nosso dia a dia é muito cansativo, é muito estressante, a gente trabalha 13, 14, 15 horas por dia e deixa ali de lado família, esposa, as crianças para estar, e às vezes a gente está convivendo mais do que com a nossa própria família, por isso que eu chamo isso aqui de família. Então é muito bom estar aqui com vocês, agradeço de coração a cada um sabe o que eu sinto por vocês. Tá? A gente está sempre juntos aí, depende de mim, a gente vai ter muito sucesso. Para onde eu vou, vocês estão do meu lado. E obrigado você por estar acompanhando o IPcast. Compartilha, segue lá nosso YouTube e a gente vai ter muito corte, os meninos vão estar sempre falando para vocês. Um abraço, tamo junto.